Olá, tudo bem? Meu nome é André Tio Stingling, sou responsável pelas áreas jurídicas e compliance aqui na Postou e estou aqui hoje para falar um pouco sobre as nossas políticas internas. É um tema muito relevante para a empresa, para que todos os colaboradores trabalhem em conformidade com tanto normas internas quanto a legislação. É uma preocupação nossa que todos possam atuar em conformidade, então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, um pouco sobre a introdução da empresa. Então, com sede no Paraná, a Postou, que é a BetPR, é a primeira empresa privada de loterias regulamentadas no estado. Nossa missão é proporcionar entretenimento lotérico seguro, acessível e inovador ao público paranaense, priorizando a excelência, a transparência e a inovação em todas as etapas de nossas operações. Para garantir a melhor experiência ao cliente, contamos com processos robustos, normas internas rigorosas, que asseguram a segurança de nossos colaboradores, do mercado e da reputação da empresa. Assim, fortalecemos o relacionamento com o Estado, conduzindo todas as nossas atividades com seriedade, ética e plena legalidade. Assim, este é o treinamento que reforça esses princípios fundamentais, disseminando conhecimento e alinhando todos os colaboradores da Postou a uma cultura de excelência e de responsabilidade. Então vamos falar sobre a política de brindes, presentes e hospitalidades. Por que existe essa política? A BetPR quer ser uma empresa 100% ética e transparente. Então, brindes, presentes e hospitalidades, em que pese são normais no mundo dos negócios, não podem ser usados nas seguintes situações: uma situação de suborno de qualquer pessoa, para garantir uma vantagem devida, para influenciar decisões tanto dentro quanto fora da empresa, que possam criar conflito de interesse, e também reforçando que a lei está inserida aqui na política, ela segue a lei anticorrupção brasileira, decretos e normas internacionais, como, por exemplo, a norma ISO 37001. Então, falando um pouquinho sobre cada situação, né? O que seria um brinde? Brinde é um item de cortesia ou de propaganda que é dado de forma generalizada e impessoal. Normalmente são canetas, agendas ou calendários com o logo da empresa que está fornecendo o brinde. Aqui na empresa nós temos um limite de até R$ 500. No caso presente, é um pouquinho diferente do brinde, então é um item dado de forma pessoal e gratuita, ou seja, sem custo. Normalmente, vamos pegar alguns exemplos também, um relógio, um perfume, um voucher para um hotel, algo nesse sentido. Então também existe um limite de R$ 500. E a hospitalidade, pense em hospitalidade e experiência. Então, uma experiência paga pela pessoa ou empresa que está fornecendo, uma viagem, um almoço, um evento. Então, exemplos clássicos: jantar de negócios, uma viagem a um congresso. Então, nesse caso, hospitalidades só podem ser aceitas com análise prévia do Departamento de Compliance. Algumas regras de ouro que seria importante que todos lessem e decorassem, né? Então, tanto brinde e presentes têm limites de R$ 500. Nunca peça um brinde ou um presente. Solicitar brinde ou presente ou hospitalidade é proibido. Nunca aceite nem ofereça nada para qualquer agente público, seja servidor público, político, empresa estatal. Só pode ser oferecido com aprovação expressa do Comitê de Integridade. A frequência de brindes, presentes e hospitalidades é de no máximo 2 vezes por ano por pessoa e por empresa. E acima disso, o compliance precisa analisar. E sempre declare quando você receber um brinde e um presente. Todo brinde, presente e hospitalidade deve ser comunicado ao compliance. Algumas situações de quando recusar. Se você entender que está tendo alguma troca naquela relação, que a pessoa que está te oferecendo aquele brinde ou aquela hospitalidade está esperando algo em troca, recuse educadamente. Se não for possível recusar, você pode aceitar, mas entregue ao departamento de compliance. Então, falando um pouco a pouco sobre o passo a passo, na prática, né? Se você quer dar um brinde, um presente ou uma hospitalidade, primeiro peça aprovação ao seu gestor. Preencha o formulário anexo à política e envie ao compliance e aguarde a liberação.
Você receber um brinde, presente ou hospitalidade, não esconda, principalmente. Preencha o formulário também presente na política e envie ao compliance até 5 dias úteis após o recebimento. O compliance vai analisar e vai decidir se você pode ficar ou não com esse brinde, se ele vai entrar para sorteio ou se vai ser feita uma doação desse valor. E algumas situações não tão legais. Por exemplo, se você não cumprir a política, pode gerar uma advertência ou até mesmo uma demissão, seja por justa causa ou não. No caso de fornecedores, pode gerar rescisão do contrato também. Então, sempre comunique internamente o compliance e, dependendo da situação, o compliance até mesmo poderá comunicar às autoridades. Bom, vamos para a nossa próxima política. Política de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. É um nome comprido, mas a gente descomplica aqui. Por que existe essa política? Então, a BetPR opera com apostas online físicas e, por lei, é obrigada a impedir que a plataforma possa ser utilizada por pessoas que queiram lavar dinheiro de crimes, seja de corrupção, tráfico ou fraude, pessoas interessadas em financiar grupos terroristas e também financiar instituições que utilizam os recursos para a aquisição de armas de destruição em massa. Não é uma burocracia, é uma exigência legal. Então, está presente tanto nas leis federais quanto nas portarias da Lotopar. E também é um ponto de fiscalização junto ao COAF. Se a empresa falhar, pode até perder a concessão, pode pagar multas milionárias e até responder criminalmente. Então, falando um pouquinho sobre cada situação. O que seria a lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro, descomplicando, é transformar o dinheiro sujo, que é produto do crime, em dinheiro limpo. Ou seja, esconder a origem ilícita do dinheiro para que ele possa ser utilizado licitamente em outras situações. Um exemplo clássico é um criminoso que deposita 500 mil fracionado em várias contas, aposta só um pouco e saca o restante como se o dinheiro tivesse vindo como premiação dentro da plataforma. Ele vai ter para o mercado a aparência de dinheiro legal. Então, quem precisa seguir a política? Todos nós, colaboradores, diretoria e prestadores de serviço. E também os apostadores. Falando algumas situações reais e como deve se comportar em cada situação. Então, por exemplo, se você constatar um cliente que deposita muito e saca logo após, sem apostar, faça o reporte ao compliance. Se você verificar um cliente que faz vários depósitos pequenos seguidos de um saque grande, também reporte que pode ser uma situação de fracionamento. Se você verificar um cliente que usa a conta de terceiros ou vários CPFs, reporte imediatamente. Situações onde o cliente recusa dar mais informações quando nós solicitamos, também reporte. Movimentação totalmente fora do padrão de renda declarado pelo apostador, reporte. Quando o cliente é PEP, que é pessoa politicamente exposta, ou ele é parente de algum PEP e movimenta valores altos, também reporte, porque nós precisamos analisar a situação. Se vocês perceberem o uso de robôs na plataforma ou transações automáticas, também reporte. Caso você veja algo estranho, denuncie o canal de ética ou então para o compliance. Quais são as consequências em não se fazer a denúncia? Pode gerar, inclusive, uma demissão por justa causa do colaborador, a rescisão do contrato de prestação de serviço de um fornecedor e também, dependendo do caso, a comunicação às autoridades, porque pode virar um processo criminal. Então, só para resumir, para que você grave isso. Todo mundo deve fiscalizar, colaborador, prestador de serviço, sempre que veja alguma situação discrepante. E se você viu algo estranho, não pense duas vezes e denuncie. Você vai estar protegendo a si mesmo, a empresa e ao Paraná com as loterias estaduais. Então vamos à nossa próxima política, a política de jogo responsável. Então por que nós temos uma política de jogo responsável? Principalmente é uma obrigação legal, uma obrigação contratual com a Lotopar. Então ela já decorre de lei, de obrigação e ela tem o objetivo de proteger o jogador. Então a BetPR quer que sua experiência com o jogo seja uma diversão.
Tanto a legislação federal quanto a legislação estadual prevêem as situações de jogo responsável, como ele deve funcionar, e cabe à empresa a proteção de menores de 18 anos, de pessoas com ludopatia, que é o nome para o problema de vício em jogo, qualquer pessoa que esteja jogando de forma prejudicial. E lembre-se sempre que o jogo deve ser diversão e não uma angústia. Então, quem não pode apostar são menores de 18 anos, colaboradores e diretores da empresa, pessoas ligadas ao esporte profissional, árbitros, atletas, dirigentes, funcionários de órgãos reguladores, como, por exemplo, aqui no Paraná, a Lotopar, pessoas que tenham acesso ao sistema interno de apostas da empresa, e pessoas que já têm o diagnóstico de ludopatia. Então, alguns sinais que podem indicar que uma pessoa tem problema com ludopatia. Uma pessoa que joga todos os dias ou várias horas seguidas no mesmo dia. Uma pessoa que perde muito e continua aumentando as suas apostas para tentar recuperar aquelas apostas perdidas. Uma pessoa que fica nervosa, irritada ou deprimida quando não consegue jogar. Pessoas que pedem empréstimo ou vendem itens pessoais para alimentar as apostas. Pessoas que chegam a abandonar o trabalho, o estudo ou a família por conta de apostas. E um lembrete e um alerta. Se você vir isso no chat, numa ligação ou num comportamento dentro da plataforma, informe o departamento de compliance e o time de suporte ao jogador. Falando um pouco agora sobre a política de anticorrupção e antissuborno. Então, por que ela existe? Dentro da BetPR, a corrupção e o suborno não fazem parte do negócio. A tolerância é zero e nós seguimos tanto a legislação anticorrupção quanto a ISO 37001 e as legislações internacionais, como, por exemplo, legislação dos Estados Unidos e legislação do Reino Unido. Se alguém tentar sujar o nome da empresa, a gente vai cortar o mal pela raiz. E a lei vai ser severa também com relação à punição. Então, o que é proibido? Sempre grave isso. O que seria um exemplo de suborno? É dar ou receber dinheiro, um presente caro, uma viagem, um jantar de luxo, vaga de emprego para o filho de alguém em troca de favorecimento. O que seria uma situação de corrupção? Pagar ou aceitar qualquer coisa para influenciar uma decisão pública ou privada. O que seria uma vantagem indevida? Qualquer mimo para influenciar a decisão, seja essa decisão pública ou privada. E o pagamento de facilitação, por exemplo, a caixinha, é pagar para agilizar uma licença, uma fiscalização, um contrato. Então aqui cabe uma regra de ouro. Se a pessoa que está do outro lado não faria aquilo de graça, sem receber nada em troca, é uma situação de suborno. Então, sinais vermelhos que você precisa reconhecer e denunciar. Alguém que pede agrado ou caixinha ou presente para ajudar com alguma situação relacionada à empresa, denuncie imediatamente. Fornecedor ou parceiro indicado por agente público, também denuncie. Ele precisa passar por um processo de due diligence, que é uma conferência prévia de regularidade e documentação. No caso de contratação de parente de funcionário de agente público, é necessário informar, porque pode ter situações que são proibidas e outras não. No caso de pedido para furar um procedimento interno, é completamente proibido, então denuncie. E qualquer pagamento para agilizar qualquer coisa, denuncie, porque é uma situação de facilitação. Então, o que pode acontecer na hipótese de suborno ou corrupção? Para o colaborador pode vir uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão por justa causa. Com o prestador de serviço pode ocorrer a rescisão imediata do contrato. Para ambos pode virar tanto um processo civil quanto um processo criminal, e a empresa pode ser penalizada pela fiscalização com multas milionárias. Então ninguém quer que isso aconteça. Vamos à próxima política. Política de conflito de interesses. Por que ela existe? Conflito de interesses ocorre quando uma situação do seu interesse pessoal vai de encontro com o interesse da empresa, causando algum choque ou uma ruptura.
Isso pode abrir uma porta para corrupção, para favorecimento, para decisões ruins, ou até mesmo, em situações graves, a perda de concessão da concessão da empresa. Então é necessário sempre ser imparcial em relação a todos os negócios dentro da empresa. Exemplos de conflitos de interesse. Por exemplo, um conflito de interesse real. Você aprova um fornecedor que é o seu irmão, porque ele vai te dar uma comissão depois se aprovado o contrato. Uma situação de conflito de interesse potencial. A sua esposa abre uma empresa que pode virar no futuro fornecedora da BetPR. E uma situação de conflito de interesses aparente, que é, mesmo sem que você ganhe nada, a empresa fechar um contrato com a empresa da sua família, então aparentar que você teve alguma relação com aquela contratação. Nesse caso, você sempre tem que avisar a empresa antes da contratação para que seja feito o processo de due diligence. Então, o que você precisa fazer se perceber uma situação de conflito de interesses, tanto seu quanto de outra pessoa ou colega, né? Pare imediatamente qualquer ação que possa piorar aquela situação e declare por escrito, preencha o formulário anexo à política, informe a área de compliance. Então, algumas situações que descrevem possíveis conflitos de interesse. Uma situação de parente, cônjuge ou companheiro trabalhando ou querendo trabalhar aqui na empresa, é necessário preencher a declaração e entregar no RH. Declaração anexa à política. Uma situação que você é parente, dono ou sócio da empresa que presta serviço ou quer prestar o serviço para a empresa. Necessário declarar ao compliance. Se você tem participação em uma empresa, ou fornecedor ou concorrente, é necessário você informar e isso precisa passar por aprovação do Comitê de Ética. Você trabalhar aqui e para uma empresa concorrente, isso não pode, é completamente proibido. Então, se você já trabalha aqui na BetPR, você não pode prestar serviço para uma empresa concorrente. Isso é pacífico. Situação de usar informação interna da empresa para ganhar vantagem ou valores fora. É proibido e, além de tudo, é crime. Situação de indicar ou aprovar a contratação de amigo ou parente é proibido, porque isso precisa ser declarado e passar por uma avaliação prévia, né? Se você for parente ou de agente público ou de pessoa politicamente exposta que atua na regulação das loterias no Paraná, você precisa declarar imediatamente. Então, pessoal, situações que valem para todas as políticas da empresa. Todas as políticas valem para todos, colaboradores, diretores, prestadores de serviço. Então, não existem exceções em que as políticas não se aplicam. As violações das políticas podem sujeitar tanto o fornecedor quanto o colaborador a penalidades, como nós já vimos antes. E onde que deve ser denunciado? Nós temos 2 canais de denúncias, tanto o canal de ética, que vai estar aparecendo aqui na tela, ou o e-mail do compliance. Pessoal, essa era uma ideia, assim, nós queríamos passar uma ideia das políticas principais aqui da área jurídica e compliance, para que vocês possam entender pelo menos algo do dia a dia. Isso aqui não é um estudo exaustivo, então é um primeiro contato para muitos colaboradores. Então, essas são as principais políticas da área jurídica e de compliance. Nós estamos trazendo isso para que todos tenham conhecimento e possam aplicar isso no seu dia a dia. Não precisa decorar já de início, vocês vão aprendendo com o dia a dia como é que isso funciona, mas o principal que vocês têm que levar daqui hoje é, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, se alguma situação é legal ou não é, perguntem para o compliance, a gente vai esclarecer isso com o maior prazer, no interesse de proteger a você e proteger a empresa. Queria agradecer a participação de todos e muito obrigado.